Já aconteceu de você estar em determinados lugares, de participar de grupos, de comunidades até, de estar no meio de pessoas, de até ser elogiado pela sua performance, pela sua eficiência, e mesmo assim você tem uma sensação estranha, como se não fosse você plenamente? E muitas vezes essa sensação ela é comparada a um vazio existencial, a uma angústia, a uma solidão, a um isolamento. Pelo menos foi assim que eu senti muitas vezes. E sinto ainda hoje em alguns momentos da minha vida. Tem algo que ninguém nos ensina, que sobreviver não é existir. Desde cedo nós aprendemos a importância da sobrevivência. O nosso corpo, ele nos ensina. O nosso instinto, ele nos impele para isso. Nós herdamos esses mecanismos de sobrevivência dos nossos ancestrais, da nossa biologia. Esses mecanismos eles foram ficando cada vez mais sofisticados com o passar do tempo. Veja, por exemplo, a medicina, a tecnologia, a engenharia. Tudo isso veio do nosso instinto de não morrer. A sobrevivência, para mim, ela é admirável, porque ela exige de nós inteligência, resiliência e adaptação. Então, sim, eu não vou dizer aqui que a sobrevivência é algo negativo e ruim, não. Sem ela, nós não teríamos chegado tão longe. Se nós estamos aqui como espécie, como humanidade, é graças a esse instinto poderoso de sobrevivência. Mas não é só isso que compõe a dimensão da nossa humanidade. Para além da sobrevivência, tem algo que nos atravessa muito mais profundamente, que é a nossa existência. Aquele indivíduo por trás de todos esses mecanismos de sobreviver, aquele que sente, aquele que chora, aquele que tem um corpo próprio, que tem uma história. Sem a existência, a sobrevivência ela vira um castelo vazio, uma engrenagem que gira sem produzir nada além de si mesmo. Tem uma frase numa música, na realidade, de Caetano Veloso, chamado Terra. E na música tem uma frase que me toca profundamente, que é quando ele diz assim: aconteceu de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas. Eu acho que ele estava falando dessa, pelo menos é assim que eu interpreto, dessa dimensão que de fato nos torna humanos, do nosso indivíduo, da nossa alma. Em nossa vida prática, a sobrevivência ela está muito relacionada a funcionar. Comer, tomar banho, produzir, enviar e-mails, cumprir prazos, comprar, consumir, enfim, tudo relacionado a funcionar e que faz parte da nossa vida, como eu já falei. Existir é diferente, é aparecer no corpo, na fala, no encontro. Tem uma frase de Paulo Freire que diz, que ele fala a respeito dele mesmo no livro A Pedagogia da Autonomia, que diz assim, abre aspas, vou ler aqui para vocês. Minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, produto, mas sujeito também da própria história, da história. E eu acho que eu acredito na realidade que quando a gente usa apenas a dimensão da sobrevivência, a gente deixa de se inserir e a gente só se adapta, muitas vezes de forma inconsciente. A maioria das pessoas não está doente, está sobrevivendo. Está sendo levada pelo automatismo do cotidiano e pelo medo de aparecer. E quando eu digo aqui aparecer, não é no sentido de expor, não é nesse sentido, é aparecer no sentido de ser, de se permitir ser quem se é. Quando a sobrevivência assume o comando, na ausência da existência, nós assumimos a nossa forma mais primitiva, animal e egoísta. Isso destrói a empatia, essa potência que nos conecta através do afeto, através da moral e através do sentido. O mundo ele vira uma arena de competição, uma arena predatória. Não é à toa que a gente vive na sociedade do cansaço, na sociedade da competição, na sociedade do utilitarismo, onde as pessoas elas são vistas como objetos.
e não como sujeitos da história e da própria história, como sugere Paulo Freire. E mais uma frase que eu quero compartilhar com vocês. Eu gosto de frases. Eu sempre, quando estou escrevendo, eu me lembro de coisas que me tocaram e eu acabo colocando aqui para poder compartilhar, que é uma frase que tem no filme Coração Valente, que diz assim: todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Eu acho que é sobre isso. A gente pode até cumprir, funcionar, mas sem existência fica muito difícil. A gente adoece, a gente perde a nossa verdadeira potência humana, nossa capacidade de real conexão uns com os outros. Eu acredito que a gente só se humaniza, e não é só que eu acredite, a ciência já provou, a história já provou, através do contato, através da conexão, através da comunidade, através do afeto, através da fraternidade, daquilo que realmente nos aproxima enquanto pessoas, enquanto humanidade. Mas eu quero destacar aqui com vocês um tipo de sobrevivência que é muito mais sutil, que acaba nos dominando muito mais. Ela está mais relacionada com a nossa necessidade de proteger esse nosso eu mais íntimo do que necessariamente subsistir. Então, essa sobrevivência de se proteger emocionalmente, de guardar esse eu mais genuíno, de proteger esse eu mais genuíno, é o tipo de sobrevivência que mais nos sufoca, que mais nos impede de existir. Isso acontece porque a maioria de nós cresceu acreditando que não era bom o suficiente. A gente, de algum modo, cresce acreditando nisso, talvez porque somos prematuros, porque dependemos, enfim. E eu ousaria dizer que não a maioria, mas todos de algum modo. Uns, é claro, que são mais impactados do que outros devido ao ambiente, enfim, há várias questões aí que a gente pode colocar aqui, mas que não cabe hoje. Então, eu acredito que esse sentimento de não ser suficiente, ele faz com que a gente crie máscaras, que a gente crie personagens, que a gente crie armaduras para se proteger. Muitas vezes essa proteção ela vem justamente da rejeição, da vergonha de ser quem se é, do medo de ficar sozinho. Então, a gente cria um falso self. Sabe aquilo que a gente falou lá no comecinho do vídeo? Sabe aquela sensação de que não era exatamente você? Então, muitas vezes, é esse falso self que está se protegendo. Então, esse é um tipo de sobrevivência muito sutil, que a gente nem percebe, a gente acha até normal. Porque a gente se confunde. A gente se confunde com a máscara, a gente se confunde com a persona. E tudo isso fica muito eficiente, fica muito bom. A gente começa a receber elogios, a gente começa a representar. E a gente esquece que é só uma máscara, a gente esquece que é só um papel, que é só uma persona. E aí a gente acaba deixando de habitar verdadeiramente, sabe, o próprio corpo, a própria vida. Isso é sobrevivência emocional. E eu acredito que isso é o fator primordial, assim, da nossa falta de saúde mental, do nosso sofrimento humano. E olha, a sociedade, ela não alivia quanto a isso. A sociedade, ela joga o jogo da sobrevivência sobre a existência. E quando jogamos esse jogo, nós silenciamos quem somos. Tem um psicólogo inglês, Winnicott. Ele estudou esse eu, esse falso self, ele chama de falso self, ele estudou a vida toda. E é justamente isso. Ele demonstra, através dos seus estudos, das suas pesquisas, que a gente, por não encontrar um ambiente acolhedor, um ambiente suficientemente bom, e esse suficientemente bom não é a questão de ser perfeito, é a questão de ser suficientemente bom. A gente acaba criando um falso self para se proteger.
para caber, para não ser rejeitado. É bem interessante esse estudo que ele realizou, e quando eu leio, né, as pesquisas dele, os livros, eu consigo entender um pouquinho, né, do que eu vivi, do que eu vivo, no que se refere a esse self, a esse falso self que está ali para que a gente possa, de algum modo, se proteger do ambiente, se proteger da nossa vulnerabilidade também, se proteger de nós mesmos. Só que a gente acaba se silenciando, né? Isso custa muito caro. Na verdade, é muito trabalhoso, é muito custoso para a nossa própria vida. O falso self não é uma mentira. Ele é eficiência, se você parar para pensar, ele é performance, ele pode ser perfeccionismo, ele pode ser, sabe, a síndrome do bonzinho? Ele pode ser várias coisas. É o corpo da gente aprendendo que o ambiente, ele não é suficientemente seguro para a gente aparecer como realmente nós somos. Então o corpo, ele se fecha, ele se cala, ele se adapta. Mas a custo de quê? Porque o personagem, ele cumpre, mas ele não cria. Ele ocupa o espaço, mas ele não habita. Ele não se insere, de fato, sabe? Como autor da história e da sua própria história. E isso é muito sério. Isso é muito sério e, como eu disse, eu acho que é a causa do nosso sofrimento. Uma das maiores causas do nosso sofrimento, que é a gente não conseguir, a gente não se permitir ser a gente, sabe? Com a nossa vulnerabilidade, com os nossos defeitos, com as nossas alegrias, com a nossa história, com os nossos sonhos, com as nossas características, com o nosso corpo, com a nossa necessidade de crescer, de desenvolver. Eu acho que é isso. Pense, por exemplo, no seu dia, o não, que era assim. Ou então a ideia maravilhosa que você poderia levar para o grupo, mas que você simplesmente não contribuiu, porque você ficou com medo do que os outros poderiam pensar. Ou aquele projeto de vida que você tem vontade de desenvolver, mas tem muito medo e muita vergonha do julgamento do outro. Cada um desses momentos não é mentira, é sobrevivência. É o seu corpo decidindo que aparecer, ser, acaba sendo caro demais. Mas aqui está um ponto. O seu local de existência não pode ser só a sua casa, o seu quarto. O seu quarto escuro, quando tudo se fecha, nós precisamos construir um chão, um lugar dentro de você que te sustenta, mesmo onde existir, pode ser um lugar muito desafiador, sabe? Isso exige de nós construção, autoconhecimento, coragem. E a coragem aqui, ela não tem nada a ver com falta de medo ou mesmo com ausência de vulnerabilidade, muito pelo contrário. A coragem aqui, ela exige que a gente abrace a nossa vulnerabilidade enquanto seres humanos. E quem tem esse chão interno, quem constrói, porque eu acredito que a construção desse chão interno, ela é consciente, diferente da sobrevivência. A sobrevivência, ela vai muito no automático. A gente vai indo, a gente vai identificando o que pode ser um ambiente ameaçador e a gente vai no automático pelas emoções. A gente aprende também muito isso. Agora, o ato de construção desse chão interno, que eu gosto de chamar de identidade, é um ato consciente, é um ato de vontade, é um ato de coragem e exige de nós comprometimento, exige de nós trabalho. Então, quando a gente constrói esse chão, esse lugar de existência interno, a gente existe onde for, mesmo nos lugares mais desafiadores. E quando aquele lugar, aquele ambiente, ele não valoriza o nosso verdadeiro ser, quem nós somos, a gente parte dali, não porque a gente fugiu, mas porque a gente decidiu, a gente entendeu que aquele lugar ali não era pra gente. Mas isso é um ato consciente, é um ato de construção. E eu diria que é um ato de amor próprio, um ato de alto valor. Eu acredito que sem o amor próprio, sem você amar esse ser humano que você é, fica muito difícil. Porque muitas vezes nós somos os nossos piores algozes. A gente só internaliza o que a gente recebeu do ambiente, o que a gente viveu, o que a sociedade traz pra gente. A gente também vai internalizando muita coisa e vai fazendo desses falsos self uma forma de se proteger não só do ambiente, mas da gente também.
de nós mesmos. Por isso que a gente muitas vezes sente, eu acredito, esse vazio existencial, essa ausência de si. Mas a gente pode correr, a gente pode, eu não vou dizer correr atrás, a gente pode mudar o curso da nossa história. Eu acredito que a gente está aqui para isso, para se conhecer. Eu acho que essa é a nossa grande aventura, se construir. Então, algo que a gente deve refletir é que essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade, ela é imprescindível se a gente quiser crescer. Mas essa construção, ela precisa também ser coletiva. Isso também é muito importante, porque eu acredito verdadeiramente que a gente cresce com o outro. O ser humano chegou onde chegou porque soube viver em comunidade. Então, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a nossa humanidade, ela se faz na relação e na conexão com o outro. Então, é urgente também que a gente lute por ambientes onde seja seguro ser humano. A sobrevivência, ela garante que você continue respirando, comendo, consumindo, pagando suas contas, mas ela não garante a sua identidade. Quando nós passamos a nossa vida nos defendendo emocionalmente, nós sufocamos quem realmente nós somos, nós sufocamos o nosso verdadeiro eu. E como eu disse, isso é custoso demais. E a pergunta que eu deixo para você, quando esse vídeo terminar, para você refletir é: você está sobrevivendo ou também está existindo?